Campus invade a sua rádio. Começa agora o programa Timão Universitário. O programa é uma parceria com a Web Rádio Coringão, Rádio NG e o portal Leia Já Online. Acompanhe pelo youtube.com/blog do Vitão. Boa tarde, nação corintiana. São exatamente 13 horas, o popular 1 da tarde e hoje é segunda-feira. E como você sabe, toda segunda-feira é dia de Timão Universitário. Hoje é segunda-feira, 16 de abril de 2018, um programa feito por alunos da Universidade de Guarulhos em parceria com a Web Rádio Coringão. Siga-nos nas redes sociais, no Twitter, no @TimãoUni, no Instagram, Timão Universitário e no Facebook, facebook.com/Timão Universitário. No YouTube, através do canal youtube.com/blog do Vitão. Hoje a apresentação vai ser minha, você tá vendo aí, o Vitor Guedes chegando agora, sofreu um atraso. E hoje a apresentação vai ser minha, David Xavier aqui no comando. Ao meu lado estão Vitor Guedes, que acabou de chegar, Bruno Oliveira, Caio Portelli na técnica, Marcos Floriano, Felipe Poi e Kleber Soares. E juntos iremos informar, opinar, discutir e projetar tudo sobre este mundo chamado Esporte Clube Corinthians Paulista, o Timão em pauta nesta segunda-feira. E no programa de hoje você confere o Timão na mídia, o debate sobre o jogo contra o Fluminense, os gols dessa partida, a participação dos amigos jornalistas, a coletiva de Rodriguinho, o Rei Driguinho, Deus Driguinho, enfim, o Corinthians e as notícias dos outros esportes. Para começar o nosso programa, vamos então de Timão na mídia com Bruno Oliveira. Alô, fiel torcida corintiana, quem fala é o Casagrande. Vamos vibrar, mas sem violência. Timão na mídia. Essas são as principais manchetes do Corinthians. Agora São Paulo. Rodriguinho resolve de novo. Lance. Sheik ainda não garante renovação, mas admite conversas com o Timão. Estadão. Roger deve fazer exames nesta segunda, antes de assinar com o Corinthians. Meu Timão. Henrique é dúvida no Corinthians para a Libertadores e vai passar por exames, diz Carille. Gazeta Esportiva. Michael esquece Shakhtar e quer brigar por titularidade até sair. Globo Esporte. Rodriguinho, artilheiro do Corinthians, aprova apelido, mas não vê protagonista. Ô, Caio Portela, quem quiser participar do nosso programa hoje, como é que faz? www.facebook.com/Timão Universitário. E no Twitter, @TimãoUni e no Instagram, Timão Universitário. Tá certo, você pode mandar aí a sua mensagem, participar do programa de hoje, segunda-feira, Timão Universitário começando, e claro, começando em alto astral. Vamos ouvir os gols da partida de ontem, com narração de Carlos Eugênio. Estive nos comentários dessa partida, reportagens de Jade Jimenez e Edson Luiz, e na técnica Vinícius Lúcio e Matheus de Mambro. Os gols de Corinthians 2, Fluminense 1. Romero segurou, vai fazer novo cruzamento, ele vai pra perna esquerda, cruzamento na área pro Rodriguinho! Rodriguinho marca um golaço de cabeça. Rodriguinho marca pro Timão. Aos 44, quase 45 deste primeiro tempo, o Corinthians abre o placar na arena. Agora, vamos, meu Timão. Corinthians 1-0 para o Fluminense. Vem o Corinthians pro campo de ataque, a bola para Emerson Sheik, sobrou ali no meio, vem para Michael devolve para Emerson, lá pelo lado esquerdo, se ele chegar é perigo, cruzamento, voltou na área, gol! 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 Parado na esquina, é do Rodriguinho! Um cruzamento lá dentro da área. Tinha que ser o Chaves, tinha que ser o Rodriguinho. Ele mete a bola pro fundo da rede. O
Um cruzamento do Emerson Sheik. Esse Emerson Sheik paga o salário dele, deixa ele até o fim do ano. Um cruzamento perfeito do Emerson Sheik. Sobrou para Rodriguinho. Ele abraça o cara e ele fala: deposita na minha conta que eu faço o segundo. Rodriguinho marca o segundo gol na Arena Corinthians aos 41 do segundo tempo. Rodriguinho, Deus salve o rei, Deus salve o Rodriguinho. O Corinthians faz o segundo. Agora, Corinthians 2, 1 para a equipe do Fluminense. Jade Jimenez. Isso mesmo, um cruzamento do Sheik, que renovou agora com o Corinthians, acabou jogando essa bola dentro da área. O Rodriguinho, sem dó nenhuma, jogou essa bola dentro do gol, sem chances para o goleiro Júlio César, e o Corinthians já vem tentando chegar de novo. O Rodriguinho marca de novo aos 40 minutos do jogo. Rodriguinho, para a alegria da torcida aqui, que vai à loucura com o segundo gol do Coringão. Para a alegria da nação corintiana, Rodriguinho, 2 gols na partida de ontem com narração emocionante de Carlos Eugênio. Fantástica a narração de Carlos Eugênio. 2 para o Corinthians, 1 para o Fluminense. Antes de colocar aí a coletiva do Rodriguinho, o Bruno já falou, o Caio já falou. Vitor Guedes chegou agora, deu seu primeiro destaque do jogo do Corinthians ontem, a vitória em cima do Fluminense. O destaque foi a vitória e mais nada, né? O primeiro tempo teve o gol do Corinthians e mais nada. O segundo tempo teve o gol do Corinthians e o Fluminense jogando melhor. O Corinthians voltou a mostrar o que tinha de melhor no ano passado, que é uma defesa que funciona e um ataque que quase nunca chega e quando chega faz gol. Excetuando se tomar um gol de lateral, que é patético, tomar gol de lateral. Mas fora isso, o Fluminense teve uma chance de lateral esquerdo, o Ayrton, que estou cruzado. E mais nada, o Corinthians tem esse mérito, né? O Corinthians é a torcida do Corinthians. De não desistir do jogo mesmo quando não tá jogando nada. E a torcida de não encher o saco do time mesmo quando não jogou nada. Então, se fosse qualquer outro... O Juninho Pernambucano falou isso na transmissão, não estava em Itaquera ontem, eu vi na TV. E é verdade, né? Se fosse qualquer outro time do Rio, outro time, a torcida estava xingando desde o meu tempo. O Corinthians tem paciência porque o time acostumou assim. Não jogou absolutamente nada, fez o gol nos acréscimos. E o Corinthians tá com estrela, né? Romero, que é um jogador que eu sempre critico, tecnicamente, não pessoalmente, enfim. Tava fazendo uma partida muito ruim. Milagre ter saído ontem. Ruim não, muito boa. Milagre ter saído ontem. Quando ele saiu, eu achei injusto, tava jogando melhor do que o Cleison, por exemplo, melhor do que todos. Ele tirou. Aí botou o time, melhorou e saiu o gol. Quer dizer, e saiu como gol? Michael que entrou, pro Sheik que entrou, e o Rodriguinho que enfim, quando o técnico tá com estrela também as coisas acontecem, dão certo. Uma vitória muito importante. O Fluminense, embora tenha feito um jogo duro com o Corinthians, eu acho que dos 12 grandes é o time que mais vai sofrer com rebaixamento. Eu acho que nem vai cair, mas acho o time que vai jogar, vai lá embaixo. Sofreu no passado com o Henrique Dourado, Scarpa, agora Diego Cavalieri, perdeu todo mundo, não trouxe ninguém. É um time muito fraco. E o Corinthians sofreu para fazer um gol num time muito fraco, como sofreu ano passado, né? Tinha mais facilidade contra times fracos. Mas foi uma vitória importante para dar moral. E, enfim, o destaque inicial foi quase o relato inteiro. Mas eu gostei da concentração, do cumprimento da torcida e mais da vitória do que do jogo em si, embora é normal, quase sempre, pós-fracasso, pós-grande alegria, aquela ressaca, o jogo seguinte. O ano passado o Corinthians empatou em casa com a Chapecoense 1-1, jogando pior que a Chapecoense, né? Logo depois do título paulista. É muito comum, depois de uma grande euforia, teve festa, volta olímpica, o clima do estádio não era de quem vai disputar um jogo, assim, então isso também costuma acontecer, mas menos mal que aconteceu com Vitória. Tá certo. E depois do jogo, o Corinthians deu a volta olímpica, né, ontem na Arena Corinthians, coisa que não tinha feito depois da final do título em cima do Palmeiras, na casa do Palmeiras. O Andrés falou que não era para fazer isso, enfim, não fizeram. Fizeram ontem, depois de pouco mais de 1 hora, o Rodriguinho que foi para coletiva, o Carille não foi, até acho que é uma tônica do Carille, não vai falar em todo, após o final de cada partida, vai mesclar Carille, algum jogador, enfim. E na partida de ontem a grande estrela, sem dúvida, foi o Rodriguinho, e ele que foi para a entrevista coletiva, inclusive falou dos treinamentos, né, gol de cabeça aí vindo dos treinamentos, um fundamento que ele vem aperfeiçoando, e se ele pode ser o camisa 9. Fala aí, Rodriguinho. Super a ver com treino, né? Não era um fundamento muito bom que eu tinha, até porque na minha carreira, no começo, eu batia mais as faltas e não entrava nem na área pela minha estatura. Treinei bastante para isso, foi uma coisa, primeiro que veio com a competitividade, né, de disputar as bolas no centro do campo, então tive que aprender
a subir bem para que eu pudesse ganhar algumas bolas. E depois, jogando mais à frente, né, tive que aprender a finalizar de cabeça melhor. Então, não é por acaso que eu estou fazendo gol de cabeça, é muito treino e dedicação. Mas, se eu não me engano, contrataram o número 9, né? Era uma coisa que a gente estava precisando, né? Um jogador dessa estatura, que tenha uma presença diária, né? Que possa segurar zagueiro, que possa definir de cabeça. Que bom que por enquanto está dando tudo certo, né? E mesmo desse tamanho aqui, tá dando para fazer gol. Tá aí o Rodriguinho na entrevista coletiva. Como eu disse, ele que deu entrevista coletiva ontem, o Carille não foi. Falou dessa questão dos gols de cabeça, vem se posicionando muito bem, mas também falou do camisa 9, né? Ele não vai ser esse camisa 9 e disse que o Corinthians está a ponto de contratar, ou até já contratou um camisa 9. Ô, Vitor, Bruno, Caio, começo contigo, Vitor Guedes. Precisa mesmo do camisa 9? Acho que o jogo de ontem também, mais uma vez, mostrou isso, né? Precisa do 9, desde que seja um 9. Pra ser um casinho, um Dutra, provou mais uma vez que é melhor jogar sem. O nome é Roger, do Internacional. Não, chega o Roger hoje, eu conversei com uma fonte ontem, publiquei no jornal hoje. Não fui o primeiro a publicar, mas enfim, confirmei que deve anunciar hoje ainda, mais tardar amanhã, 2 jogadores do Nacional, que disputou a Série A2, fez uma campanha que ficou em 5º lugar. O Bruno Xavier, que é um centroavante que foi o artilheiro da competição, e o Thiago Santos, que é um meia de ligação. Eu confesso que não vi nenhum dos dois jogar. O que eu vi foi os números, né? O Bruno Xavier foi disparado o artilheiro da competição. O Nacional, mesmo nos classificando, ficando em 5º, né? Uma posição desclassificada, teve o ataque mais poderoso da classificação. Enfim, é uma aposta. E o Thiago Santos é o meia. Agora, eu sou contra você botar jogador ruim. 3 zagueiros. Se o terceiro zagueiro for ruim, é melhor com 2. Para jogar com Casim, com Júnior Dutra, é melhor sem. O Corinthians jogou bem assim nos 2-0 contra o Palmeiras no turno, com o Rodriguinho e Jadson se alternando. Ontem, Rodriguinho não foi o 9, mas foi, porque os 2 gols dele foi gol de 9. Nenhum dos gols, elemento surpresa. O primeiro gol, o Romero cruza, ele tá na área já como 9. A bola volta, ele tá na mesma posição. Não é que ele chegou, ele já estava posicionado como um 9. E o segundo gol não, ele fez o que o 9 faz, né? Toda vez que tem um cruzamento na ponta esquerda ou na ponta direita, o que faz os zagueiros? Correm pro gol, o centroavante dá o break e volta para pegar o cruzamento. Ele fez exatamente uma jogada de 9 nos 2 gols, né? Enfim, acho que ele não é 9, não vai jogar fixo como jogava o Jô, mas ontem ele fez o papel do Jô, né? Quantos e quantos jogos ano passado o Corinthians jogou mal, teve 2, 3 chances, o Jô foi lá e conferiu. Ontem, tirando os 2 gols, eu de cabeça não lembro de mais nenhuma chance. Talvez um chute do René Júnior no comecinho do jogo de fora da área. Com muita boa vontade. A bola não chegou nem a ser perigosa, né? Foi um chute por passou cima. Por cima. Mas não chegou nem... O goleiro fez a jogada de segurança, apenas acompanhou. Não chegou nem a arrancar um U ali. Teve assim 1 ou 2, 3 cruzamentos que se passasse, talvez virasse uma finalização. Que não chegou nem a virar. Assim. Cruzamento, o Cleison na esquerda, o Sid Clay, a bola passou ali, a zaga tirou. Mas assim... E outros cruzamentos que chegaram e não tinha ninguém pra disputar a bola. Mas eu acho que o Corinthians precisa de um 9 como opção, não como obrigação. Eu acho que o Roger chegando não é essa unanimidade. O Roger do Botafogo e da Ponte Preta tem lugar ali no Corinthians. O do Inter e o do São Paulo não dá. É um Júnior Dutra. Agora, eu acho que é uma boa opção para você ter no elenco, entrar, mudar no segundo tempo, colocar... Não necessariamente o Corinthians precisa jogar com 9. Eu acho que o Corinthians pode jogar, como foi campeão brasileiro, com o Liedson. O Liedson perdeu o joelho praticamente. Em 2012 foi campeão da Libertadores do mesmo jeito. Não tinha como jogar o Liedson, ficava no banco porque não tinha condição física. Jogava o Emerson na esquerda. O William que tá no Palmeiras hoje, o William Bigode, aberto na direita. E na verdade, nenhum dos dois era atacante, voltavam. E quem fazia o 9 de mentira era ou o Danilo ou o Alex se revezando. Que é mais ou menos o que o Carille está espelhando hoje, com jogadores piores, de qualidade menor e em fases piores da carreira. O próprio Sheik de hoje não é o Sheik de 2012, mas assim, é muito parecido. Eu acho que dá para jogar sem, o que não dá é para não ter variação. O Corinthians com o Roger ganha uma opção de variação, mas eu não acho que o Roger é um Lewandowski, é um Gabriel Jesus, é um jogador que chega assim que você tem que optar o cara para jogar. Eu acho que tinha que ter pelo menos um cara desse no elenco, que chegou, vamos ver o que vai acontecer com os outros 2 que eu falei no Nacional, mas não é a chegada dele que vai precisar mudar. Eu acho que, a princípio, o cara ele ganha uma variação, uma opção, mas eu não sei se eu mudaria de esquema de cara no começo. Ouvindo alguns comentários sobre a chegada do Roger, não diria unanimidade, mas a maioria dos torcedores, dos comentários que eu ouvi, dizem o seguinte:
é um jogador da posição, né? Eu não sei se isso é bom ou se é ruim dentro da fragilidade técnica do Campeonato Brasileiro, né? Você ter um jogador da posição hoje, um clube que tem um jogador da posição, é importante. Mas aí entra também a questão da qualidade técnica e como o Vitor falou, qual o Roger que vai chegar? Ô Bruno, acho interessante essa contratação do Roger. O Corinthians vem nessa filosofia de apostas, né? Tem o Matheus Matias que veio do ABC, ainda não teve oportunidade. Como o Vitor falou, tem mais jogadores vindo aí do Nacional, confesso que não conheço também. Enfim, aquela questão, se dá certo, parabéns pra diretoria, se não der certo, críticas. O Roger é mais uma aposta da diretoria do Corinthians, né? Apesar da idade não poder ter tempo para ser uma aposta, ele acaba sendo uma aposta por causa do ano que ele fez com o Internacional, né? Pro time do Carille é uma ótima, porque um time que tá carente de um camisa 9, de um jogador de referência lá no ataque, em jogos difíceis como é esse contra o Fluminense, onde o time vem pra Itaquera pra jogar fechado, nada melhor do que ter um centroavante pra cutucar a zaga a todo momento. E aí, como o Rodriguinho conseguiu fazer, acaba que isso fica um pouco meio esquecido. Mas o Roger, eu acho que se ele vier com a mesma vontade que ele teve no Botafogo, a mesma raça que ele teve no Botafogo, ele tem muita chance de se dar bem com a camisa do Corinthians, né? É isso. Na coletiva, o Rodriguinho também falou da brincadeira com ele, né? Um jogador que vem apagado, sumido no jogo, mas é decisivo. E aí ganha apelidos. Rei Driguinho, Deus Driguinho. Rei Driguinho. As brincadeiras não param. E ele falou o que ele acha dessas brincadeiras aí. Tem uma brincadeira que eu faço bastante com o René, né? Eu já ia até falar o apelido dele aqui, né? Às vezes a gente vê essas coisas, né? Não tem jeito, acaba chegando pra gente. Eu brinco com ele de Yaya René. Então são coisas que a gente acaba se divertindo, mas lógico que não deixa subir a cabeça, porque na fase boa é muito bom, mas também quando tá difícil é complicado. Eu gosto do Rei Driguinho, viu, pra ser sincero. É bem legal, bem bacana, mas são coisas que a gente deixa pra torcedor mesmo. Tá aí, essa foi a fala do Rodriguinho falando das brincadeiras. O Caio Portela tem participação aí? Temos o Anderson Lúcio mandando olá pra gente e o Fábio Melo mandando um bora Timão. Tá certo. Repete aí quem quiser participar mais uma vez no nosso programa. E pra quem quer participar é www.facebook.com/Timão Universitário. E pelo Twitter, @TimãoUni e Instagram, Timão Universitário. Tá certo. Ô Bruno, é válido o apelido? Deus Driguinho, Rodriguinho? É super válido. Como era Reimeiro também ano passado. Boa lembrança. Era Reimeiro ano passado, é super válido. É brincadeira do futebol, né? Tem que acontecer e o Rodriguinho tá numa boa fase. Quando ele tava numa má fase, chamavam ele de Podriguinho. Hoje ele tá muito bem. Tem que ser rei mesmo, mito, rei mitinho, sei lá o quê. Bem lembrado. Não foi tão participativo no jogo, mas foi decisivo. Não há o que falar do Rodriguinho. Mas quem tem muito para falar são os nossos amigos jornalistas, né? Que comentaram também a partida, o que esperam do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Enfim, os jornalistas falam aqui no programa Timão Universitário. Vitor Guedes, pessoal do Timão Universitário, um abraço para todos. Aqui é o Marco Belo da Rádio Transamérica. Bem, o Vitão me mandou a pergunta para ser respondida nesta edição do Timão Universitário, se o Corinthians vai brigar pelo bicampeonato brasileiro ou não. Pô, Vitão, se o Corinthians não for brigar pelo bicampeonato brasileiro ou pelo título do campeonato brasileiro, né? Porque o único que pode brigar pelo bi é o Corinthians. Mas pelo título do campeonato brasileiro, ninguém mais vai, né? O time do Corinthians é campeão paulista, que é o principal estadual do Brasil. É o atual campeão brasileiro, estreou com vitória, manteve os jogadores, vai perder o Maicon só no meio do ano, mas está trazendo algumas contratações, principalmente o Roger, que é uma tentativa ali para dar certo na função de atacante. Perdeu o Luca, que não vai fazer diferença nenhuma, né, pro time. Enfim, se o Corinthians não vai brigar por esse título, ninguém mais vai. É claro que tem o Grêmio, tem o Flamengo sempre brigando por título, tem o Cruzeiro, o Atlético Mineiro, o Internacional, enfim, tem outras equipes, as equipes paulistas, claro, mas o Corinthians, lógico que entra forte nessa briga pelo título. Vai ser um campeonato brasileiro diferente, com 12 rodadas antes da Copa. Essas 12 rodadas antes da parada
disparada no meio do ano, vão falar bastante sobre o que vai ser o campeonato, porque, lógico, quem disparar na frente nessas 12 primeiras rodadas leva vantagem para administrar no restante da competição. Mas o Corinthians tem todas as chances, sim, de estar na ponta, de terminar entre os 4 nessas primeiras 12 rodadas e depois, quem sabe, disparar novamente na briga por esse título da competição mais importante do cenário nacional. Beleza? Um abraço a todos os amigos do Timão Universitário. Fala, Vitão. Fala, amigos do Timão Universitário, tudo bem? Aqui quem tá falando é Renato Tortorelli, do programa Agora o Bicho Vai Pegar. É o seguinte, o Corinthians começou bem o Brasileiro, né? Muita gente reclamando do desempenho, mas o time do Corinthians é isso. É eficiente, não ataca tanto, mas acaba conseguindo os resultados. E campeonato de pontos corridos tem que ter essa regularidade. E o Corinthians, mais uma vez, estreando com o pé direito. Eu acredito que o Corinthians vai brigar pelo título. Muita gente falando de elenco, mas ouvi isso ano passado, ouvi isso até em 2015, e o Corinthians acabou sendo campeão. Eu vejo o Corinthians, que acabou de ser campeão paulista, o campeonato regional mais forte do Brasil, Corinthians chegando forte. Para a Libertadores, é o mata-mata um pouco mais complicado, mas acredito que o Corinthians também, esse time do Corinthians é um time focado, é um time guerreiro, é um time raçudo que sabe jogar por uma bola. Isso pode também beneficiar aí na Libertadores. Mas para o Brasileirão, temos grandes adversários. Esse ano tem algumas equipes bem estruturadas, não tantos assim, mas eu acho que o Corinthians tem pelo menos uns 4 ou 5 adversários, mas estamos no bolo. Só começou, agora encarar Independente na Argentina, depois Paraná e seguir em frente. Mas esse ano, se deixarem, a gente ganha de novo. Um grande abraço a todos. Alô, galera do Timão Universitário, aqui é a Marília Ruiz do Band Esporte. Apesar da vitória na estreia no Campeonato Brasileiro, acho que neste campeonato muito parado, com a Copa no meio, com férias, com transferências, vai ser muito longo para um Corinthians de elenco tão pequeno. Eu aposto no Corinthians muito mais time e muito mais aguerrido em campeonatos de pontos, não em campeonatos de pontos corridos, mas nos campeonatos de mata-mata. Vejo o Corinthians com mais chances, e aí dependendo da sorte, nos chaveamentos, na Libertadores e principalmente na Copa do Brasil neste 2018. Bom programa para vocês. Boa tarde, Vitão, e toda a galera aí do Timão Universitário. Diego Valença, do canal E o Timão. Corinthians estreou bem, vitória importante contra o Fluminense. Mas e aí? Esse time dá para brigar pelo título brasileiro, Libertadores? O que esperar, né? Foi isso que o Vitão pediu para eu falar. Eu acho o seguinte, o Corinthians indiscutivelmente, embora tenha o trabalho já há mais tempo com o Carille comparado ao ano passado, o time ainda não está ajustado, palavras do próprio Carille. Então a gente vai ter uma dificuldade, é torcer que chegue algum reforço, alguma peça que encaixe bem nesse time. A gente precisa reforçar o elenco, mas eu aposto mais nos pontos corridos do que num campeonato de mata-mata. É bem verdade que mata-mata tudo pode acontecer. A gente conseguiu um título paulista importante disputando mata-mata e sempre virando os placares, mas eu confio muito mais nesse time ao longo do campeonato corrido, do emocionante pontos corridos, como diz o Vitão, brincadeiras à parte, eu gosto dos pontos corridos. Então acredito sim que o Corinthians tem a condição de brigar na parte de cima da tabela. Eu entendo que Grêmio, Palmeiras e Cruzeiro são os outros times mais fortes para esse tipo de competição, beleza? Grande abraço aí, obrigado por mais essa participação e vai Corinthians, tamo junto. Alô, Vitor Guedes, toda a galera aí do Timão Universitário, Rodrigo Vessoni mais uma vez aí para falar com vocês dessa vitória bastante apertada do Corinthians contra o Fluminense. Eu acredito que foi uma vitória até maior do que o resultado maior do que o time produziu. Eu acho que o empate seria um melhor resultado. No primeiro tempo o Fluminense sequer quis jogar e no segundo tempo saiu para cima, deu trabalho e poderia inclusive ter vencido. Mas o Corinthians é uma coisa que acho que todo mundo precisa começar a prestar atenção. É um time que ele sempre confia que vai dar certo. É um time que joga com muita confiança, que joga achando que sempre vai sair o gol. E não se desorganiza em nenhum momento, assim. Então, eu acho que isso é uma coisa bem legal por parte aí do Corinthians, dessa confiança que eu imagino que venha
do momento vitorioso do clube de tantos anos. Então é um time que mesmo não jogando bem, ele vai dar trabalho para o adversário, ele vai tomar poucos gols e ele talvez vá ganhar o jogo como foi contra o Fluminense. Em relação ao título, é muito difícil dizer, né? Tá muito no começo, a janela vai abrir ainda, muita gente vai perder jogador, outros vão chegar. É tudo muito precoce, é muito difícil falar alguma coisa. Não dá para saber como a Libertadores vai seguir, por exemplo, e aí o foco pode mudar, o time vai chegando nas quartas, na semi, enfim. Eu acho de verdade muito precoce ficar falando em relação a isso. Mas em relação ao Fluminense é isso. Acho nem que não merecia a vitória, mas segue jogando com muita confiança e sempre achando que vai dar certo. Um grande abraço a todos. Fala Vitão Guedes, amigos aí do Timão Universitário, aqui André Ranieri, repórter da Rádio Jovem Pan, para falar da estreia do Corinthians no Campeonato Brasileiro com vitória 2-1. Para mim não foi uma excelente partida do Corinthians, da equipe do técnico Fábio Carille, mas teve a cara do Corinthians, né? Aquele golzinho quando ninguém mais esperava, o primeiro no finzinho da primeira etapa, o segundo no momento que o Corinthians não estava bem na partida, estreia com vitória na competição. Né, Vitão? Você que é um grande fã do Guardiola aí no Timão Universitário, toda hora você fala, o melhor técnico da história do futebol. E tem uma coisa que o Guardiola fala que é muito importante, que as 8 primeiras rodadas, elas são determinantes para selecionarem as equipes que vão chegar nas 8 últimas rodadas brigando pelo título, né? Então o Corinthians conseguindo vitória nesse começo de campeonato e principalmente antes da pausa da Copa do Mundo, de fato vai determinar até onde o Corinthians pode chegar nesse campeonato brasileiro, se tem mesmo aquela chance de conquistar o bicampeonato, né? Então o Corinthians segue sem o centroavante, agora vai ter o Roger, né, que está sendo contratado, o Rodriguinho jogando muito bem. Acho que o Rodriguinho aprendeu a fazer isso, de entrar na área, pisar na área, ser o elemento surpresa, que antigamente eram os volantes do Corinthians que faziam esse papel, e agora ficou com o Rodriguinho e com o Roger, um jogador de referência no ataque do Timão. Eu acho que o futebol de todo mundo vai acabar evoluindo e acredito que pode render ótimos frutos ainda nesta temporada. Portanto, estreia com vitória, estreia importante, teve aquela volta olímpica depois de uma semana. Muito bacana. Então, vitória do Corinthians 2-1 diante do Fluminense e tá nas cabeças, né? Não dá pra dizer que é o grande favorito, até não acho que é o grande favorito, pelas peças que perdeu, não tem mais Jô, não tem mais Pablo, não tem mais Arana, mas aos pouquinhos vai se encaixando. O Maicon também está de saída e não deve permanecer até o fim da temporada, mas ainda assim o Carille sempre dá aquele jeitinho dele, consegue achar algumas peças e encaixar na equipe, e com o reforço do Roger e mais um ou outro jogador de relevância, né? Não esses jogadores de 19 anos, quando está contratando a rodo, aí tem a categoria de base, eu particularmente não entendo, né? Mas se o Corinthians trouxer os jogadores consolidados que podem de fato ajudar aí na sequência da temporada, que não vai ser fácil, apesar da pausa da Copa, são muitos jogos antes da pausa e muitos jogos depois, em sequência, né? Então não vai ser fácil, vai ser complicado, mas não duvido que o Corinthians ainda conquiste mais um título nessa temporada de 2018. Beleza, Vitão? Amigos do Timão Universitário, até a próxima. Grande abraço a todo mundo. Tá aí, valeu, agradecendo aos amigos jornalistas que mandaram aqui os seus áudios, Marco Belo, Tortorelli, Marília Ruiz, Diego Valência, Rodrigo Vessoni e André Ranieri, a maioria aí colocando o Corinthians credenciando o Corinthians como um dos candidatos ao título do Campeonato Brasileiro, mais um, né? Ter fé até o fim, ô Bruno Oliveira, aprenda isso. Ter fé até o fim, eu acreditei no Paulistão, hein? E eu discordo um pouquinho do que disse o André Ranieri. Ele fala que as 8 primeiras rodadas são determinantes para definir quem vai chegar nas 8 últimas, postulante ao título ou rebaixamento. Eu discordo, porque o Inter, no ano que foi rebaixado, começou muito bem. O Santa Cruz, no ano que foi rebaixado, começou muito bem e de repente degringolou, caiu e todo mundo sabe como terminou, né? E eu discordo um pouquinho do Ranieri. Acho que a regularidade é muito mais importante do que uma disparada, né? Você atiçou a fera. Quer falar, Vitor Guedes? Não, eu acho que pro rebaixamento, sim. Mas pra título, não. Não há... Mas é importante arrancar bem, né? No começo da competição. Mas pra rebaixamento, o que o Bruno falou, acontece muitas vezes. Times que não se sustentam, que perdem o jogador na janela, o único jogador. Santa Cruz liderou, Criciúma liderou. O América ontem fez 3-0. Alguém acha que o América vai ser campeão ou vice-campeão? Enfim. Mas
em relação a título, toda vez vão falar de 2009, que é a exceção que confirma a regra. Desde que o mundo é mundo, desde que inventaram essa bosta de pontos corridos, desde 2003, que quem larga na frente é campeão ou briga pelo título. Não é o primeiro turno. Do primeiro turno, o campeão quase mais da metade. E quando não foi o campeão do turno, foi o terceiro colocado, o quarto. Lógico que você precisa ser o líder na quarta rodada, a quinta. Mas se você deixou abrir 10 pontos, 6 pontos, fica pro Corinthians esse ano a prova maior ano passado. Fez segundo turno patético, um segundo turno de quase rebaixado e foi campeão com o pé nas costas, com 100 anos de antecedência, pra você ver. Em relação a título, eu acho muito pouco provável uma recuperação. Aconteceu com o Flamengo em 2009, num ano também absurdamente atípico. A pontuação do Flamengo em 2009 é a pontuação que teve ano que não dava Libertadores. Fez 66 pontos ou 67, se não me engano. Assim, uma pontuação muito, muito baixa para título. Foi um ano que deu tudo, aconteceu tudo diferente. Foi esse ano da arrancada do Flamengo, que estava na zona de rebaixamento? Exato. Não, chegou a ser rebaixamento, mas chegou a estar 12, 13 pontos atrás. O Fluminense arrancou para não cair e o Flamengo foi campeão. Agora, em relação ao rebaixamento, eu tô com o Bruno. Não quer dizer nada as primeiras rodadas e tal. Agora, para título, o Corinthians foi campeão em pontos corridos em 2005, 2011, 2015 e 2017. Em 2005 virou ali na virada do turno já em primeiro, depois de começar a perder as rodadas. Em 2011 também, foi quando o Tite perdeu até aquele momento de transição ali, que quase o Chicão foi sair do time, foi na virada do turno. 2017, 2015, quando foi líder. 2015 foi segundo colocado, mas assim, colado no Galo ali. Ou seja, você virou o turno disputando o título. Então assim, óbvio que não decide o título agora. Mas não dá pra você falar assim, daqui 5 rodadas não ganha. Você pode até ser rebaixado. O Corinthians, quando foi rebaixado, inclusive, fez o Carpegiani era o treinador. No começo teve 6, 7 vitórias. O William tava no time. Tinha um monte de Everton naquele time. Então, aí, assim, pra cair, espere um jogador perde 3 jogos, essas coisas acontecem. Agora, pra ser campeão, não dá pro cara. Vamos estar com 90 anos falando de 2009. Então, assim, bem ou mal, é importante não liderar. Mas tá ali sempre. Você vendo ali no máximo 2 rodadas a liderança. Você sabe que no máximo se passar de 2 rodadas. Você não tira 8 pontos. É uma vez na vida, uma na morte, né? Porque assim, vai ganhar. Perde, tem uma hora você vai perder também, outro vai ganhar. E assim, as coisas entram numa espiral positiva, a torcida começa a lotar estádios, as coisas começam a acontecer, um time fraco embala. Então, assim, a motivação até para você ganhar um título é um jogo que você joga para empatar fora. Se é um título, você vai buscar aquele golzinho que faz a diferença. Então, assim, o Corinthians tem 2 jogos fora agora, Paraná e Galo, se eu não me engano. Em tese. 2 pontos não é um absurdo, mas se quiser disputar o título, o Corinthians tem que voltar aí com 4 pontos, no mínimo 3. Ainda que 2 deixe invicto, é pior. O Corinthians, assim, menos que ganhar do Paraná, que é um time que não vai disputar nada, é importante. Aí você conseguir empatar com o Galo. Eu não sabe nem onde vai ser o jogo ainda, né? Não tem a confirmação. Foi antecipado para domingo às 11 da manhã, mas não tem a confirmação de estádio ainda. Tanto que o Paraná tá tentando levar pro Couto Pereira. Enfim, o Paraná que esse ano bateu o recorde da Arena Baixada, né? O do Paraná, que é bem menor que a do Atlético e do Curitiba na capital, é uma torcida grande, mas muito menor que a do Corinthians, inclusive, no Paraná. É a terceira torcida, a junção de 800 times. Mas é uma torcida muito fanática, que está empolgada com a volta à primeira divisão. Hoje estreia contra o São Paulo, não sei como vai ser a estreia, né? Mas enfim, vai ser o primeiro jogo em casa no retorno. Eu acho que se for no Couto Pereira mesmo, primeiro que vai ter muito corintiano no Curitiba, a torcida é muito grande. Mas é um jogo que a torcida do Paraná, a não ser que seja uma tragédia hoje, né, contra o São Paulo, é um jogo para grande. Mas é um jogo que o Paraná não manteve a base que subiu acesso. Não, perdeu muita gente. Não foi para a final do Paranaense, quer dizer, é um jogo que, em tese, o Corinthians não pode, mesmo fora de casa, é um jogo que o Corinthians pode. O Grêmio, por exemplo, ganhou do Cruzeiro lá, né? Mas enfim, vamos ver um jogo por vez. Quarta-feira ainda tem o Independiente. Tem Independiente, né? Pela Copa Libertadores. Que ontem assisti. 1x0 em cima do Boca. Parte do. Um golaço. Enfim, Boca praticamente campeão argentino, mas o Independiente jogou muito bem. Perdeu 2 jogadores machucados. Não sei se jogam quarta-feira, mas durante o jogo saiu 2 jogadores titulares do Independiente machucados. Tá certo. Caio Portela tem mensagem aí, tá levantando a mão, me chamando a atenção pra falar. E fala, Caio Portela. Sim, temos o repórter da Rádio Coringão, Ricardo X, Rodriguinho, sem mais. Sem mais, melhor jogador da partida de ontem, sem dúvida nenhuma. Ricardo X, que é da Rádio Coringão, e o pessoal da Rádio Coringão também mandou o seu áudio aqui pro Timão Universitário. Fala, Rádio Coringão.
Fala, Vitor Guedes, pessoal do Timão Universitário. Eu, César Martins, venho aqui para falar da primeira vitória do time do povo no Campeonato Brasileiro. E logo na estreia do campeonato, o Corinthians venceu o Fluminense por 2-1. Gols de Rodriguinho, 2, para o Timão. E o Richard fez o gol da equipe carioca. O Coringão teve poucas oportunidades, mas foi cirúrgico, muito eficiente as oportunidades que teve. Chances reais de gol, apenas mesmo os 2 gols. E o Fluminense até pressionou, principalmente no segundo tempo, após o gol, que foi logo no comecinho da segunda etapa. O Fluminense ainda pressionou, teve algumas chances, mas não deu muito trabalho ao goleiro Cássio. Agora o Corinthians volta a campo na quarta-feira, na Argentina, diante do Independiente. E depois volta as atenções para o Campeonato Brasileiro no próximo domingo, às 11 horas da manhã, diante do Paraná Clube, lá na Vila Capanema, estádio da equipe paranaense. Vitão, bom, é isso. Coringão então volta a campo na quarta-feira, transmissão, claro, da Rádio Coringão. Forte abraço e valeu, vai Corinthians! Fala, Vitor Guedes, amigos do Timão Universitário, aqui é o Vinícius Lúcio da Rádio Coringão, da Rádio Livre Gaviões, para falar dessa vitória do Timão, hein? Começamos com o pé direito, o pé de Rodriguinho, esse campeonato brasileiro. 2 gols do Rodriguinho, meu Deus do céu, já podemos abrir champanhe e cerveja, é festa na favela. O Rodriguinho desencantando aí, fazendo a alegria da fiel torcida, e já não é de hoje, hein? Rodriguinho, que foi muito criticado, não só pelos analistas do futebol, pela torcida, também foi alvo até de polêmicas, né? Certa vez com o Andrés, falando que tem jogador aí que gosta de uma balada, gosta de uma noite. Deixa o Rodriguinho em paz, deixa ele assim mesmo, que o Rodriguinho está sendo um monstro de verdade. Estive ontem na Arena Corinthians e quero fazer um convite para todo mundo aí que nos ouve através do Timão Universitário. Vitão, dia 27, na quadra dos Gaviões da Fiel, a partir das 22 horas, o elenco do Timão, jogadores campeões paulista, em cima do Palmeiras lá na última semana, em cima do Palmeiras lá na casa deles, não, na nossa casa, é nossa casa agora, viu, Vitão? É nossa casa, casa nova, conquistada no campo. Então é isso, dia 27, a partir das 22 horas, Taça do Paulista de 2018, Taça do Paulista de 99, Taça do Paulista de 95, convite para fiel torcida, é isso aí, é só entrar lá no facebook.com/gaviõesoficial que vocês vão saber tudo que vai rolar nessa festa aí, festa que está pronta para a fiel torcida, pronta para a nação corintiana. É só colar nos Gaviões que, sabe, né, a casa do bando de loucos. Um abraço, Vitão, um abraço, Caio, abraço, Shampoo, Homem de Pouco Café, abraço todos aí da nossa querida ONG da Universidade de Guarulhos. Eu fui! Olá, amigos do Timão Universitário, aqui é Ana Lu Tomé, da Rádio Coringão. Sobre o jogo de ontem, eu gostaria de destacar 2 pessoas que às vezes são bem criticadas aí pelos torcedores e também aí pela imprensa, que é o Romero e o Emerson Sheik, tá? Então eu gostaria de destacar os 2 jogadores, porque os 2 foram muito importantes aí nos gols do Rodriguinho, tá? A participação deles foi sensacional. Então eu gostaria de destacar esses 2 jogadores que eu particularmente adoro, tá? Então, meu destaque para o jogo de ontem são os criticados Romero e Emerson Sheik. E aí, galera, o que vocês acham desses 2 jogadores? Um grande abraço e vai Corinthians! Tá certo, aí os amigos da Rádio Coringão, César Martins, Vinícius Lúcio, Ana Lu Tomé, vamos falar daqui a pouquinho desses jogadores no Provão. O torcedor corintiano também tem voz aqui no Timão Universitário. Agora vem o quadro Fala Fiel com Alex Dinardi. Fala Fiel com Alex Dinardi. Muito boa tarde, ouvintes fiéis do Timão Universitário da Rádio Coringão. Jogando em casa na estreia do Campeonato Brasileiro de 2018, o Corinthians conquista seus primeiros importantes pontos contra o Fluminense. Bastante concentrado, porém sem muito criar, o Timão venceu por 2-1 com 2 gols de Rodriguinho e fez a festa dos 29 mil torcedores presentes em Itaquera e, claro, a festa dos mais de 30 milhões de torcedores espalhados pelo mundo inteiro. Aqui no Fala Fiel, Guilherme Papi, Daniel Delano,
Andrés Olivos e Denis Carvalho soltam a voz e dizem o que acharam do jogo e opinam sobre as chances do Corinthians brigar pelo bicampeonato. Eu acredito no lado humano do esporte, principalmente no futebol, que é um esporte coletivo e social, ainda mais tratando do Corinthians. Eu vejo que o jogo de hoje foi reflexo de uma semana de ressaca psicológica, física, de um título maravilhoso que a gente teve domingo passado, para mim um dos maiores da nossa história, por tudo que ele representa. E tecnicamente, taticamente, o jogo de hoje mostrou isso. A gente que se acostumou com os mata-matas aí nas últimas semanas, hoje viu um time que não está 100%, talvez pensando que tenha 38 rodadas ainda para jogar, mas o jogo de hoje teve todos os elementos que a gente gosta. Jogo no final, gol no final da partida, no final do primeiro tempo, no final do jogo. A gente teve momentos jogando menos e quando a gente se recuperou, a gente marcou o segundo gol. Coringão é isso, adorei, sempre vou adorar, ainda mais com vitória. E a gente briga sim pelo bicampeonato, nosso 8º brasileiro. E é só a gente se pintar de zebra que a gente leva mais essa. Se entrar como um dos favoritos, a gente não leva. Tem que pintar de zebra esse Coringão aí. Sobre o jogo de hoje, se eu gostei das modificações do Carille. Eu acho que o time que ele começou hoje não deve ser titular no decorrer do ano. E se briga pelo bicampeonato, ele corre por fora porque tem muitos times com mais elenco e que tem jogadores de mais qualidade. Então, eu gostei sim do jogo. Eu acho que é importante sempre começar um campeonato com vitória. De repente esperava que mais pessoas fossem no jogo, por ter sido o primeiro jogo do campeonato no qual o time é campeão atual, e também ser o primeiro jogo depois do bicampeonato em cima do Palmeiras. Mas assim, estava chovendo e tudo mais, então no geral eu gostei muito. Eu acho que o Corinthians fez suficientes méritos no primeiro tempo para ganhar a partida. Achei o gol justo, também acho que conseguiram segurar bastante, sobretudo o jogo com bola parada, que é uma das armas fortes do Fluminense. Na hora do gol, acho que verdadeiramente foi um ramelo total da nossa defesa, mas no geral eu gostei. E acho que no final o Corinthians mostra raça e ganha justamente o jogo. Eu gostei do jogo. O Corinthians jogou no padrão dele, perdeu um pouquinho o meio de campo, né? Que o cara ele fez umas alterações. Entrou o René Júnior no lugar do Michael, o Ralf de novo jogando. Aí depois ele deu uma consertada, porque o René Júnior tava com falta de ritmo, né? De jogo. E ele consertou com o Maicon e deu uma melhorada boa no time. E com certeza eu acredito no bicampeonato brasileiro. Porque o Corinthians tem um conjunto, o que os outros times não têm. Eu acho que quem tem é o Grêmio, conjunto bom. Pelo time, eu fico com o Corinthians pelo bicampeonato brasileiro. É assim que é, fiel torcida corintiana. Este foi mais um Fala Fiel. Lembrando também que o Corinthians volta a campo na próxima quarta-feira contra o Independiente, em Avejaneda, na Argentina, pela Taça Libertadores de América. Alex Dinarti para o Timão Universitário da Rádio Coringão. Fala Fiel, com Alex Dinarti. Valeu, Alex, dando voz ao povo, a toda a nação corintiana aqui no Timão Universitário. Então vamos avaliar jogador por jogador a partir de agora. Vem aí o quadro Provão no Timão Universitário. Provão. Começar, obviamente, do começo. O goleiro Cássio. Acho que não teve intervenções difíceis no jogo, não teve defesas difíceis, fez algumas intervenções, dá nota 7 pro Cássio. Exatamente, não teve o que fazer no gol. Não foi muito exigido, uma saída do gol que eu achei que boa, um recuo confuso ali que ele se soube sair bem, no mais, sem sus, 7. Repôs bem a bola, é um ponto fraco dele. Sim. Nota 7 pro Cássio também, muito seguro no jogo. Quando foi exigido, tava lá. Nota 7.
Acompanha a mesa, nota 7 pro Cássio. Tá certo. Fagner, lateral direito. Teve dificuldades no apoio, enfim, vou dar 6,5 pra ele. Eu acho que ele não apareceu muito bem no apoio. Foi menos eficiente que o Romero no ataque. 5,5. Nota 6 pro Fagner. Fagner, nota 6 também. Balbuena. Começou jogando bem, até porque o Corinthians começou jogando bem, depois acabou sofrendo algumas investidas, enfim. Não vi nenhuma falha do Balbuena clamorosa, assim, pelo menos que eu me lembro. Nota 7 pro Balbuena. Em relação ao Balbuena, eu acho que ele tem a notícia que ele pode renovar, né? Tá na Argentina também. Pablo foi assim 6 meses, né? Vamos ver. Eu acho que ele falhou no gol. Essa partida assim, mas ele saiu. O zagueiro não pode sair da área se não for na certeza. Ele saiu da área, não ganhou do Gum, abriu um buraco no meio, não resolveu lá, não resolveu no meio. Achei que ele e o Ralf falharam no gol. Bom, gol de lateral tem que ter falha, não há mérito em gol de lateral. Sempre há falha. E na minha opinião, a falha foi do Ralf e do Balbuena. Mais do Balbuena que saiu, o zagueiro não tem que caçar ali, enfim. Mas no mais, na partida segura, tem crédito, 5,5 pro Balbuena. Nota 6 pro Balbuena. Apesar da falha, também concordo com o Vitor, nota 6 pro Balbuena. Henrique, vou dar nota 6 pro Henrique. Eu vou dar 5,5, mas como você falou que ele é o jogador mais bonito que você já viu, Não, eu vou dar não. 6. Que isso. Nota 6,5 pro Henrique. Henrique, nota 6. Sid Clay, também achei que apoiou pouco, menos ainda do que o Fagner. Nota 6 pro Sid Clay. Eu achei que ele apoiou um pouco mais. Saiu uns cruzamentos ali, que a bola só aparece cruzamento quando sai o gol, alguém finaliza, né? A zaga tirou, assim, não faltou caprichar no cruzamento. Mas pelo menos ele apareceu como uma opção na esquerda pro Cleison pra fazer jogada. O Fagner eu senti nem ia passar. E outra, quando passou, deu umas firuladas, umas frescuras ali, perdeu bola desnecessária. O Sid Clay eu achei um pouco, não muito, né? Dei 5,5 para, vou dar 6 pro Sid Clay. Nota 6,5 pro Sid Clay. 5 pro Sid Clay. Ralf, o Vitor já falou que ele, na opinião do Vitor, falhou no gol do Fluminense. Eu acho que se impôs no meio, mas teve essa questão do mau posicionamento também no gol do Fluminense. Vou dar nota 6,5. Eu achei que ele falhou no gol. 5. Mais foi seguro, como foi. Mas eu ainda não entendi direito porque o Gabriel perdeu a posição. Não que tenha jogado mal o Ralf, mas eu não vi essa partida ruim do Gabriel. Assim, o Ralf toma bem menos cartão que o Gabriel, um ponto positivo, né? Mais experiente, mas assim, eu acho jogadores parecidos, do mesmo nível. Eu não achei que o Gabriel tenha feito algo. Eu acho que é exatamente por essa questão da imposição do Ralf ser maior do que o Vamos ver se com tantos jogos, Gabriel. quarto domingo se vão revezar, enfim. Vou dar, por ter falhado no gol, vou dar 5,5 pro Ralf. Eu vou acompanhar o Vitor, nota 5,5 pro Ralf. Eu acho que o Ralf começou de titular, tomou a posição do Gabriel por uma questão da liderança, né? Ele é muito querido no grupo, assim como o Gabriel também deve ser, mas o Ralf tem um histórico de uma passagem muito vitoriosa pelo Corinthians. Eu acho que isso conta muito na hora que o cara ele vai escolher. Nota 5,5 pro Ralf. Ralf, nota 5. René Júnior, achei bem participativo no jogo. Antes do gol do Rodriguinho, pra mim, vinha sendo o melhor jogador do Corinthians na primeira etapa. Bastante participativo. Errou, claro, alguns lances por conta da sua participação, mas acertou bastante. Ele que finalizou a primeira bola do Corinthians, pra mim, saiu por cansaço. E aí, a questão do Carille não dar entrevista coletiva, não daria pra perguntar isso pro Rodriguinho, né? René Júnior, nota 8. E Maicon, que participou do gol, entrou bem, conseguiu ainda manter a dinâmica do time, aumentar a dinâmica do time no segundo tempo. Nota 8,5 pro Maicon. Jogou pouco tempo, mas foi decisivo. Mesmo estando com a cabeça ou não no Shakhtar, foi decisivo, assim. 8,5 achei exagerado, mas assim, o passe dele foi um passe muito bom. Mudou, né? O Fluminense estava melhor na partida, mudou Sim. a cara do jogo. Pra mim foi o melhor, é difícil, né? Porque jogou pouco tempo, foi o Homer, que não estava em campo na hora do gol. 7,5. Nota 7,5 pro René Júnior e nota 8 pro Maicon. René Júnior voltou bem, nota 7 pra ele, e Maicon, nota 8. Romero, mais uma vez dedicado à marcação, jogou bem em alguns aspectos da parte técnica, conseguiu fazer o cruzamento na cabeça do Rodriguinho, o primeiro gol. Nota 8,5 para ele, fez uma boa partida. E o Pedrinho, quando entrou, mudou o jogo, entrou no momento em que o Corinthians tinha perdido a concentração e precisava realmente colocar alguém que fosse para cima da marcação, e o cara ele fez isso com o Pedrinho. Então, nota 8,5 para ambos. Eu vou dar nota 8 para os dois também. O Romero participação direta no primeiro gol. E o Pedrinho, toda vez que entra, muda o jogo, né? Dá um gás novo pro time e isso conta muito. Nota 8 pros dois. Dei 7,5 pro Maicon, vou dar 7 pros dois. Acho que o Maicon entrou ainda
Foi mais o Sheik cruzou, né? O Pedrinho fez jogadas. O Pedrinho que não tá na delegação que viaja hoje pra Argentina. O Caio pode até ver depois a lista aí na internet. Eu vi agora de manhã. E o Henrique também é dúvida, não, né? O Henrique foi. O Henrique era dúvida, mas viajou. E o Pedro viajou, está viajando, tá na lista, né? E o Pedrinho ficou de fora. 7 pros dois. O Romero, achei uma ótima partida, fez um ótimo cruzamento pro primeiro gol do Rodriguinho, 8 para ele, e Pedrinho 7,5. Matheus Vital começou bem o jogo, trocando de posição ali com o Cleison. O Cleison jogava um pouquinho mais na posição dele e ele aberto pelo lado esquerdo. Algumas triangulações encaixaram, mas depois o Matheus acho que foi caindo de produção, juntamente com muita gente da parte ofensiva, da metade do primeiro tempo para frente. Nota 7 para o Matheus Vital, e o Emerson Sheik entrou não muito bem, foi pegando o ritmo do jogo aos poucos, mas conseguiu acreditar naquela bola, fé até o final, acreditou na última bola, no passe do Maicon, e conseguiu o cruzamento pro Rodriguinho fazer o segundo gol. 7 pro Matheus e 8 pro Emerson Sheik. Nota 7,5 pro Matheus Vital, nota 8,5 pro Emerson Sheik. Ele tem a cara do Corinthians, né? 40 anos de idade nas costas e correndo, buscando bola até a linha de fundo, acreditando até o final. O medo de, quando se renovar, ele perder esse entusiasmo todo que ele tá tendo, né? Com a camisa do Corinthians nesse começo de ano. Nota 8,5 pro Sheik, nota 7,5 pro Matheus Vital. Matheus Vital, nota 7 e Emerson, 7,5. Vitor? Vital e Emerson Sheik. 6 e 7. Tá certo. Rodriguinho não foi bem no jogo, né? Pouco participativo, mas enfim, fez o primeiro gol e fez o segundo gol. Decisivo, nota 10. Pra mim, o melhor do jogo. 8. Foi bem, como você falou, mas ele teve atuações melhores, né? Por Sim. isso que eu não dou 10. Foi decisivo, por isso dou 8 pelos 2 gols que decidiu o jogo. Mas por não ter feito mais nada, só 2 gols. Tem cara que só 2 gols, 3. Só entre aspas. Então, o gol é só um detalhe. É que só dei 8, né? Porque como o gol é só um detalhe e o Rodriguinho só fez 2, vou dar nota 9,5 pra ele. Rodriguinho, nota 9. Decidiu mais uma vez. Cleison, como eu falei, começou trocando posicionamento no primeiro tempo com o Matheus Vital, depois da primeira etapa acabou caindo um pouco de produção, ainda no segundo tempo não conseguiu jogar bem, como grande parte do ofensiva do Corinthians, ele não conseguiu ir bem. Depois da entrada do Pedrinho, cresceu o futebol do Cleison, nota 7,5 para ele. Nota 7 pro Cleison. Achei que ele foi mal. Não gostei do Cleison ontem, não. Teve altos e baixos no jogo. 6. Cleison, nota 6 também. Tá certo, chegando já ao finalzinho do nosso programa, o Caio Portela tem as notícias dos outros esportes. O Corinthians não é só o futebol. Exatamente, David. Ontem o Corinthians estreou no Campeonato Paulista Sub-20 e estreou ganhando do Grêmio Osasco por 3-0 em Bragança Paulista. O Rafinha fez 2 gols e o William fez mais um. Com a vitória, o Timão chegou na liderança do grupo 4 com 3 pontos, mas fica atrás do Juventus e do Guarani pelo saldo de gols. Essa é a primeira rodada, né? Estreia do Paulista Sub-20. O William marcou o gol, já estava no time, é o centroavante. E esse Rafinha, ele veio da Ferroviária, muito bom jogador. Acompanhei o começo ali, a Ferroviária estava no grupo do Corinthians. Muito bom jogador, olho nesse menino, já fez 2 gols aí. Espero que cresça no time do Corinthians. E quarta-feira o Timão volta a campo pela Copa do Brasil, pelo jogo da volta contra o Sport, em Bragança Paulista também. O primeiro jogo foi 0-0. 0-0 na Ilha do Retiro, e o Corinthians tem que vencer para poder passar. Qualquer resultado de empate é pênalti. Temos o basquete também, o famoso basquetinho. Para homenagear Vitor Guedes. Na quinta, o Corinthians voltou a entrar em quadra pela Liga Ouro. No ginásio Vladimir Marques, o Timão recebeu o Macaé Basquete, do Rio de Janeiro, e perdeu por 84-95. Mesmo com esse resultado, o Timão é o líder da Liga Ouro, porque eles possuem 8 vitórias em 10 jogos disputados. E o Timão volta amanhã contra o Basquete Blumenau no ginásio Galegão, em Blumenau. E na quinta pega o Brusque pela Arena Brusque. Mais 2 jogos pro Corinthians aí no basquete essa semana, 2 jogos fora de casa. Tem o futsal também, Caio? Sim, e amanhã, pela quarta rodada da Liga Nacional de Futsal, o Corinthians enfrenta o Atlântico Erechim, no ginásio Parque São Jorge. O Timão está na 10ª posição com 5 pontos, enquanto o time gaúcho é o 4º colocado com 7 pontos e tem o melhor saldo de gols da competição com 24 gols.
E o Atlântico tem o melhor ataque até agora da Liga Nacional de Futsal. Vai ser uma partida difícil pro Corinthians. Vamos lá de Corinthians, relembrando um grande momento da história do Timão. Corinthians. Nação loucorintiana, o Corinthians de hoje volta ao dia 19 de abril de 2009, um ano fenomenal, na semifinal do Campeonato Paulista entre Corinthians e São Paulo, disputado no estádio do Morumbi e com um show de um certo camisa 9. Quem nos conta a emoção do gol é Oscar Ulisses, da Rádio Globo. Atenção, Corinthians do ataque, no contra-ataque do Timão, Ronaldo lançado, velocidade atrás do zagueiro, o goleiro saiu, Ronaldo vai fazer pro gol! Ronaldo, fenômeno, Ronaldo, como nos velhos tempos, uma explosão de velocidade do Ronaldo, lançamento no contra-ataque para Ronaldo ali pela meia esquerda, atrás do zagueiro, velocidade, explosão, velocidade, na dividida, chegou na frente do goleiro, o toque de quem sabe, na saída do goleirão lá na rede, Ronaldo, o fenômeno, aparece no jogo decisivo do Morumbi, Ronaldo, 2-0 para o Corinthians. 13 minutos da etapa final do jogo. O Timão avança no placar. Sonha com a final do Campeonato Paulista. Ronaldo marca. Ronaldo, camisa 9. A bola na rede. Corinthians. Bola na rede. 2-0, 13 minutos. Em 2 minutinhos o Corinthians ameaça liquidar o jogo. Após roubada de bola na defesa, Christian lança Ronaldo, que sai atrás do zagueiro Rodrigo e no fim chega na frente para tirar do goleiro Bosco e comemorar o segundo gol do Corinthians naquela partida que levou o Timão para a grande decisão estadual daquele ano, sendo campeão sobre o Santos. E a grande pergunta é: e a nação corintiana? Lembra dessa? Até semana que vem com mais um Corinthians aqui no programa Timão Universitário. Corinthians. Nos bons tempos de Christian com a camisa do Corinthians, né? Fez o gol no primeiro jogo, no finalzinho, arriscou de fora da área. E no segundo jogo deu esse passe pro Ronaldo. O Ronaldo também tinha participado do primeiro gol, o gol do Douglas. Toque pro Jorge Henrique na direita, ele bateu, a bola pegou na trave e o Douglas acabou fazendo o gol no rebote. Lembra dessa, Vitor Guedes? Lembro sim. Nesse tempo o Corinthians ganhava de São Paulo no mata-mata, né? Um tempo diferente de hoje em dia. Mudou muita coisa? Não. Você lembra de última derrota com esse mata-mata pro São Paulo? Eu não lembro. Foi em 2000. Não lembro não. 2000. Eu lembro muito daquele Paulista de 2003. Nesse milênio não teve ainda, porque pra quem não sabe, o milênio começou em 2001, não em 2000. Nesse milênio não teve ainda. Eu lembro muito de 2003, aquela final também. Tava nos 2 jogos. Estava lá. Caio, tem jogo quarta-feira, Copa Libertadores, e tem aí o nome dos relacionados? Temos sim, goleiros: Cássio, Kaique França, Walter. Os laterais: Sid Clay, Fagner. E zagueiros temos o Henrique, Balbuena, Pedro Henrique, Léo Santos. De volantes nós temos o Gabriel, o Ralph, o Maicon, o René Júnior e o Paulo Roberto. Meias: Matheus Vital, Rodriguinho, Marquinhos Gabriel e Jadson. E os atacantes: Cleison, Emerson, Romero e Júnior Dutra. Quarta-feira, Corinthians Independiente, mais uma rodada da Copa Libertadores, terceira rodada, né, do primeiro turno, da fase de grupos da Copa Libertadores, jogo lá em Buenos Aires, Avejaneda. Partida difícil pro Corinthians, hein, Vitor? Dá pra conseguir algum resultado positivo lá? Eu acho que o Corinthians, como ganhou em casa e empatou fora, e o Independiente perdeu por lá, um jogo que está surpreendente. O Corinthians depois tem a inversão do mando, né? O Corinthians conseguiu um empate lá, tá um ótimo resultado. Eu ainda acho que o Independiente vai ser o vice-líder do grupo, vai disputar com o Corinthians mais que o Milionários. O Lara, apesar da zebra nesse ano, não acredito. Então o empate é um ótimo resultado. Até se inverter vitória, não seria ruim pro Corinthians, mas você vai comemorar a derrota, né? Depois você te obrigaria a vencer na volta. Mas o empate hoje não, quarta-feira, seria espetacular. Eu nem cogito, não acho impossível o Corinthians voltar lá vencendo o jogo por 1-0. Mas o Independente é um time acertado, que como o Corinthians perdeu os principais jogadores, o Corinthians perdeu também no ano passado, mas se manteve o esquema, o acerto. É um jogo parecido, de times acertados, mas com pouco talento.
Eu acho que é um jogo pra 0x0 ali, ou perder e ganhar por Travado, gol. truncado. Exatamente. Bruno? Acredito que o jogo vai ser 1-1. O Corinthians vai lá com a proposta que tem quando é visitante, de defender bem e atacar quando der. Eu acho que essa tática vai ser usada pelo Carille lá fora de casa pela Libertadores. E como o Vitor falou, o time do Independiente é um time bem montado. Ganhou a Copa Sul-Americana do Flamengo ano passado. Perdeu o seu principal jogador, que era o Barco, né? Mas mesmo assim se mantém. E vai ser um jogo difícil, acho que 1-1 dá pra beliscar lá. Fé até nos jogos fora. Caio Portela. Eu acredito que no empate vai ser 0x0 pro Corinthians e tá ótimo, ainda mais contra o Independente. Tá certo, também acredito no empate fora de casa. Eu vou nesse resultado que o Bruno falou aí de 1-1. Chegando ao fim do nosso programa, mais uma edição do programa Timão Universitário, um programa feito por alunos da Universidade Guarulhos em parceria com a Web Rádio Coringão. Na técnica, Marcos Floriano, Felipe Poi, Kleber Soares. Na produção, reportagens, pautas e edição dos alunos Bruno Oliveira e Caio Portela. Coordenação do curso de Flávia Delgado. A apresentação hoje, excepcionalmente, foi minha, David Xavier. Segunda-feira tem muito mais Timão Universitário. Até lá, manda o recado aí, dona Wanda, para começar bem a semana. Timão Universitário, um programa da Nação Corintiana na Universidade Guarulhos. O programa é uma parceria com a Web Rádio Coringão, Rádio NG e Portal Leajão Online. Acompanhe esse e outros programas pelo canal youtube.com/blog do Vitão. Até o próximo programa.